Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de resolução de exercício. Aula de número 9. Vamos começar. Exercício number 1. A medida do menor ângulo central formada pelos ponteiros de um relógio que está marcando 10 horas e 30 minutos em graus é... Peguei aqui uma tampinha de desodorante para a gente poder fazer bolinha. Vamos lá fazer bolinha. Fiz a bolinha. Agora eu vou dividir o meu relógio aqui. Vamos ver. O relógio é dividido a cada quadrante dele em 3. Então, aqui eu teria 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. E daí aqui é meia-noite, ou meio-dia, ou 0 hora, né? 0. Então, beleza. O relógio está marcando 10 horas e 30 minutos. Então, o ponteiro do minuto, que é o maiorzão, tá aqui, ó, no 30. Beleza. E o ponteiro das horas está no 10. Porém, se já passou o ponteiro, quando ele está marcando hora, para ele pular do 10 para o 11, ele faz tu, tu, direto? Ele vai fazendo devagarzinho, conforme o ponteiro dos minutos vai passando, ele vai indo, certo? Se passou meia hora e para dar uma volta toda é 1 hora, faz sentido o ponteiro das horas estar na metade aqui, ó. Ele andou metadinha, certo? Beleza, professora? Já descobri que o ponteiro dos minutos está aqui no 6 e o ponteiro das horas está entre o 10 e o 11, né? Porque esse ponteirinho fez assim, conforme foi passando, tá? Beleza. E agora? Daí agora eu preciso descobrir qual é a medida do menor ângulo central formada pelos ponteiros desse relógio. Bom, a volta toda tem 360 graus. Uma volta inteira. Eu dividi em 4 aqui, ó. Vou dividir por 4. Dá 36, dividido por 4 dá 9. Baixo zero, 90 graus. Beleza. Então, cada quadrante desse tem 90 graus. Faz sentido, professor. É o ângulo reto. É o ângulo reto. Beleza. Daí, agora, eu preciso descobrir quanto que tem essa abertura desse ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele é formado por 90 graus divididos por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 partes, né? Cada hora é uma parte. Mais 90 graus divididos por... Se eu andei mais meio, então, era como se eu dividisse toda essa parte aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, divididos por 6. Esse é o meu ângulo alfazão. Então, a alfazão vai ser 30 graus mais 90 divididos por 6. É a mesma coisa que eu dividi 30 por 2, né? Dá 15 graus. Então, o ângulo alfa é 45 graus. Ou seja, a abertura total vai ser 90 mais 45, certo? Então, a minha resposta é 90 graus mais 45 graus. Isso dá 135 graus. A alternativa... O que eu estou fazendo? Mexi errado. A alternativa aqui, ó, letra D, de diarreia. Não consegui pensar em outra palavra. Exercício. E o gabarito está errado daí, no caso, porque o gabarito da apostila de vocês, não sei qual que está lá, mas não é a D, não. Acho que está a C por algum motivo, tá? Exercício 2. Aqui agora que a gente vai pegar os nossos macetinhos lá, que eu falei para vocês. A que quadrante pertence x? Se x pertence a 0, 2π. Ó, os colchetes para o contrário, ou seja, não inclui nem 0 nem 2π. E seno vezes cosseno maior que 0. E tangente vezes cosseno menor que 0. Puxa, professora, bugou minha cabeça. Bugou mesmo. Vamos fazer
3 círculos trigonométricos. O que é o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico é uma bola. É o plano cartesiano normal que vocês conhecem, porém, cada um deles... Nossa senhora, não vai caber. Minha bola vai ficar meio para lá. Os círculos que vocês têm no eixo cartesiano é x, y, né? Nesse caso, nós temos o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Então, eu vou passar aqui. Nossa senhora, esse terceiro ficou uma beleza, hein, professora? Beleza mesmo. Ó, esse é o seno de x, esse é o cosseno de x e essa é a tangente de x. Ou seja, então tem um eixo aqui da tangente, né? Ó, esse é o eixo da tangente. Tá. Se esse daqui é o seno, quem está sem sono está de pé. Então, o meu seno vai variar aqui, ó. Certo? Se quem está com sono está deitado, então o meu cosseno vai variar aqui, certo? E a minha tangente vai variar no eixo das tangentes aqui. Finge que não está cortando em vários pontos, no caso. Beleza? Então, beleza. Então, vamos pensar. Se aqui é o eixo 0, 0, aqui é o eixo 0, 0, aqui é o eixo 0, 0. Beleza? Beleza. Se aqui é o eixo 0, 0, se eu estou aqui, projeto uma luz aqui, ó. Vou fazer a projeção da bolinha no eixo do seno. Quanto vale o seno de 0? 0. Vou colocar uma bolinha aqui. Projeção da bolinha no eixo do seno. Quanto vale o seno? Vale 1. Projeção da bolinha de novo. Mesmo caso para cá. 0. Bolinha, projeção da bolinha. Menos 1. Por quê? Porque aqui é o eixo 0, 0. Cosseno. Projeção da bolinha no eixo dos cossenos. Vale 1. É o contrário do seno. Projeção da bolinha aqui, ó. 0. Projeção da bolinha, menos 1. E 0 novamente. Ou seja, no primeiro quadrante, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, né? Sempre anti-horário. No primeiro quadrante, meu seno é positivo. No segundo quadrante, meu seno também é positivo. No terceiro quadrante, negativo, e no quarto quadrante, negativo. Porque daqui para cima eu tenho positivo e daqui para baixo, negativo. É como se vocês estivessem olhando um plano cartesiano de xy. Já no cosseno, daqui para cá ele é positivo. Então, ele é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro. Professora, e para eu entender a tangente? Lembra que tangente é seno sobre cosseno? Quanto é mais dividido por mais? Mais. Quanto que é mais dividido por menos? Menos. Quanto que é menos dividido por menos? Mais. E quanto que é menos dividido por mais? Mais. Essa é a tangente. Com a seguinte diferença. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Quanto vale a tangente de 0? Eu vou pegar a minha bolinha e vou projetar no eixo da tangente, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o eixo da tangente, né? De cima para baixo. É 0. Qual é, então, a projeção da minha bolinha no eixo das tangentes? Aqui, nesse caso aqui. Não tenho como projetar. Por quê? Porque ele vai estar na vertical aqui, ó. Ou seja, vai ser um valor inexistente dos dois lados. Por quê? Porque são retas paralelas. E retas paralelas nunca se encontram. Então, a tangente de 90 e tangente de 270, ela não existe. No outro caso aqui do outro lado também seria 0. Então, 0 e 0. Ficou meio apertadinho, mas é isso. Tá? Esse é o macete. Fez isso uma, duas vezes, nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Pode confiar em mim. Agora, vamos tentar entender o que é que significa o que ele falou lá. Vamos ver lá. Ele falou que seno de x vezes cosseno de x tem que ser maior que 0. Quando que seno e cosseno é maior que 0? No primeiro quadrante, eles são maior que 0. E no... Aqui ele é positivo, mas aqui ele é negativo. Se eu multiplico mais vezes menos, dá menos. Aqui, de novo, multiplico menos vezes menos, dá mais. Então, ele é positivo no primeiro e no terceiro quadrante eles vão dar positivos. Agora, vamos ver. Ainda não é resposta, tá? Vamos ver tangente de x que multiplica cosseno de x. Tem que ser menor que 0. Mais vezes mais, dá mais, não é o que eu quero.
E vamos ver agora o terceiro. Menos vezes mais dá menos. Então, é no terceiro quadrante. Eu analisei primeiro a primeira sentença que ele dá. Como ele falou e, tá? Ele falou e tangente de x vezes cosseno de x. Então, é isso e isso, né? Não é isso ou isso. É isso e isso. Tem que somar. Então, primeiro e segundo. No primeiro, mais vezes mais dá mais, só que ele quer menor que zero. Então, vai ser menos vezes mais, que é menos, que dá o terceiro quadrante. Então, a alternativa, letra C de coração. Beleza? Aqui é o que ele diz no anunciado, que é isso e isso. Beleza? Primeiro macete, quer dizer, macete mais ou menos, né? Vamos seguir o baile. Ixi, ficou cheio de pontinho aqui. Vamos mudar de folha. Segue o baile, absurda. Vamos seguir. Exercício 3. Dentre os números a seguir, o mais próximo de seno de 50 é... Bom, esse daqui é meio ruim. Por quê? Porque, na verdade, esse exercício devia estar na aula seguinte. Mas vamos lá. Ele quer saber o número mais próximo de seno de 50 graus, certo? Vamos pensar, então. Seno de 50 graus. Ó, vou desenhar a bolota. Desenha a bolota. Beleza, professor? Vamos pôr o círculo aqui. E vamos pintar. Quem tá sem sono tá de pé. Beleza. Seno. Beleza. Seno de x. Vou pôr aqui. Seno de x, bolota. 50 graus, que é o que ele fala. 50 graus tá no primeiro quadrante. Tá no primeiro quadrante. Então, tá aqui, ó. Beleza? O que você sabe dos senos do primeiro quadrante? Bom, eu sei que aqui seria 45 mais ou menos, então mais um pouquinho para cá, 50 graus. Beleza. Vou projetar no eixo dos senos. Ó, esse aqui é o valor do meu seno de 50 graus. Tá aqui, ó. Esse pedacinho aqui, se eu pegar uma régua medir, seno de 50 graus. Vai ter que dar. Tá. Como que eu faço para descobrir essa bosta? Bom, vamos fazer a nossa tabelinha de 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente. Certo? Beleza. Como é que é mesmo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu dei uma bugada. A raiz você põe no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Beleza, por que eu fiz isso? Para vocês perceberem o seguinte. O seno de 50 tá aqui, ó. Entre 45 e 60 graus. E você sabe, então, que o valor dele vai estar aqui, entre raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Mas se você olhar as alternativas, está tudo em decimal. Vamos tentar descobrir quanto vale seno de 45. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E daí aqui, você tinha que lembrar da sua vida. Que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, 1,4 dividido por 2. E o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, é aproximadamente... Quanto que vale a raiz de 3 aproximadamente? Vale 1,7. Vou dividir por 2. Então, aqui eu descubro que o quê? Que o seno de 45 graus é aproximadamente 1,4 por 2, 0,7. E o seno de 60 graus é 1,7 divididos por 2, dá aproximadamente 0,8. Então, tá entre esses números, tá o meu seno de 50, certo? Por quê? Porque eu te mostrei aqui que tá aqui, né? 45, 50, tá subindo para lá. Então, olha as alternativas. O que está mais próximo? Opa, aqui é 0,85, né? O que está mais próximo? 0,7, 0,85. Bom, 0,6, se está entre... Está aqui o seu seno de 50, né? Está entre aqui. Então, é maior que 0,7 e menor que 0,85. Parece que é a alternativa D, né?
Alternativa a letra D, de novo, de diarreia. Por quê? Porque tem que estar mais próximo de 0. O 50 está bem entre, né? 45, 50, 60. 50, 55, 60. Está mais próximo de 0,8. Por quê? Porque para eu chegar aqui no seno de 45 no 0,7, eu ainda tenho que descer, tenho que subir mais um pouquinho, né? Para chegar. Se tivesse 0,7, daí sim, eu marcaria 0,7, mas tem 0,8 só. Então, eu vou marcar a letra D, que é 0,85. Tem um outro jeito de fazer esse exercício, tá? Que é através das somas dos arcos. Seno de A mais seno de B. Isso aqui, ó. Tem como você fazer isso daqui. Ou mais ou menos, né? Só que a gente vai explicar isso aqui só na outra aula. Isso aqui é outra aula. Então, por isso que eu fiz desse jeito aqui, beleza? Tem um jeito mais fácil de fazer esse exercício. Passamos. Exercício número 4. Exercício número 4. O que ele quer saber? Quer saber quanto que vale y, se y é cosseno de 120 graus, mais seno de 300 graus, menos tangente de 135 graus, menos cosseno de 90 graus. Bom, tenho seno, cosseno e tangente, tenho as três coisas. Daí aqui agora, aqui é o macete. Por quê? Porque a gente tem que fazer redução para o primeiro. Redução para o primeiro quadrante. Certo? Como é que a gente faz isso? Vocês vão decorar o seguinte macete. O macete é C, taco. 12, 13, 14. Certo? Falta, passa, falta. 180, 180, 360, que é uma música bem ruim e antiga. Então, vocês vão decorar essas duas coisas. Setaco, 12, 13, 14, falta, passa, falta. Esse falta, passa, falta se refere ao segundo quadrante, ao terceiro quadrante e ao quarto quadrante. Beleza? Aí, agora, você vai fazer o seguinte. Cosseno de 120 graus. 120 está em qual quadrante? Está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno, olha só, 1 e 4 quer dizer o cosseno positivo, no primeiro e no quarto quadrante. No segundo quadrante, então, ele é negativo. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno se ele está no segundo quadrante, do que falta para 180. Quanto que falta de 120 para 180? Então, 8 para 2, 6. Cosseno de 60 graus. Ou seja, cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Vamos ver o seno. Seno de 300. 300 está em qual quadrante? Quarto quadrante, certo? No quarto quadrante, o seno ele é positivo só no primeiro e no segundo. Então, ele é negativo no quarto quadrante. No quarto quadrante, eu vou fazer o valor do que falta para 360. Quanto que falta para 360 de 360 graus? Certo? Tangente de 135. Tangente de 135. 135 está em qual quadrante? Está no segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente é negativa também, porque ela é só positiva no primeiro e no terceiro. Então, menos a tangente do valor que falta para 180. Quanto que falta de 135 para 180? 45 graus. Certo? E agora, o cosseno de 90, a gente tinha que saber que cosseno de 90 graus é igual a zero, né? Porque se você faz a bolota do cosseno, ó, fez a bolotinha do cosseno, o cosseno está variando aqui, que está com sono, né? Cosseno de x está com sono, está deitado. Se eu pego 90 graus, que é aqui, projeto uma luz aqui, a projeção vai dar no eixo 0, 0. Então, cosseno de 90 graus é 0. Então, é 0. Agora, eu vou somar essa porcaria toda aqui. Y é igual. Quanto que vale o cosseno de 60 graus? Vamos na nossa tabela. Cosseno de 60 graus, meio. Só que eu tenho um negativo, então, menos meio.
certo? Mais o valor do seno de 60, mas ele me falou que é negativo. Então, é mais menos o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2, certo? Menos a tangente de 135, que é menos a tangente de 45 graus. Menos tangente de 45, 1. Então, menos 1. E agora, menos 0, que daí eu nem vou colocar aqui, para não atrapalhar nossas cabeças. Fazendo tudo essas transformações aqui, que é fazer mínimo múltiplo comum, olhar os sinais aqui e tudo mais, nós vamos chegar em y igual a menos 1. Eu não vou fazer para a gente não... Menos 1 não, a 1 menos raiz de 3 sobre 2. A gente vai chegar nesse valorzinho aqui. Se alguém ficar com dúvida de como seguir daqui para cá, pode me mandar uma mensagem que eu explico como é que faz daqui para cá. Mas aí você vai ter que fazer a soma dos termos, que eu não vou fazer para a gente não ficar muito tempo aqui nessa aula, certo? Exercício número 5. A figura ao lado apresenta uma circunferência com centro C e raio 2. O ângulo CDB é reto e o arco da circunferência BE mede 3π sobre 2. Calcule o comprimento do segmento BD. Calcule a medida da área sombreada da figura. Então, tenho 2 tempos. Para quem nunca fez prova da Federal ou nunca viu a prova da Federal, você sempre vai usar o que está... Opa! Aqui é D. Não, aqui não é nada. Você sempre vai usar a A para responder a B. É bem comum isso acontecer, tá? Ele te pedir uma coisa na A e que você vai usar na 1. Então, essa é a área sombreada, né? Dá uma pintadinha melhor aqui para dar uma vista. Beleza. Ele me falou que o raio é 2. E o ângulo CDB é reto, então 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, 90 graus, certo? E me falou que o arco BE, então esse comprimento de arco aqui, ó, meu Deus, vou pintar aqui mais forte. Esse comprimento de arco é 3π sobre 2. Beleza. O que ele quer saber na A? Ele quer saber o comprimento de BD. Putz. Não sei, professora. Não sei. Fica tranquilo que a gente vai descobrir. Essas questões da Federal são bem legais. Bom, primeiro, ele quer saber comprimento de BD, né? Ele quer saber quanto que vale BD. Não sei. Primeiro, comprimento de... comprimento de circunferência, 2πr, né? 2πr. Se o raio é 2, então eu tenho 4π, né? Unidades de comprimento, que a gente chama UC. Porque ele não me falou que é centímetro, não me falou que é milímetro, não me falou que é nada. Então, eu vou colocar UC, que é a unidade de comprimento, tá? Beleza. E agora? Agora você vai pensar no seguinte. Vamos pensar no seguinte. Vou traçar um triângulo. Aqui, ó. Vou subir isso daqui e vou olhar esse triângulo meu aqui, ó. Por quê? Porque, veja só, eu sei que esse comprimento aqui, ó, é igual a 3π sobre 2. Se eu sei esse comprimento, necessariamente eu sei quanto que vale esse ângulo. Por quê? Porque o Vitor já me ensinou como é que faz isso. Eu acredito que já tenha. Por quê? Porque esse 4π é o total, então 360 graus vai ser igual a 4π. E esse arco que eu quero descobrir, esse valor aqui, eu vou chamar de x. Ele equivale a quanto? A 3π sobre 2. Uma simples regra de 3. Então, eu vou ficar com x que multiplica 4π, tá? Igual a 360 vezes 3π divididos por 2. Vou cortar o pico-pi, corto o pico-pi. Fica x igual 360 divididos por 2 dá 180. 180 divididos em 4, que é 4 dá 45 graus. Ou seja, eu descobri... Opa,
fiz alguma coisa. 360 igual a 4π, x é igual a 3π sobre 2. Descobri, então, que o meu ângulo x é igual ao alfa ali, é igual a 45 graus. Tem uma coisa errada. 360 divididos por 2 dá 180. 180 divididos por 4 dá 45. Mas aqui não é 45. Espera aí que eu estou meio confusa no que eu fiz, porque eu já fiz, eu acho que eu comecei a fazer de outro jeito e acabei me enrolando, né? Esse comprimento 360 igual a 4π, x é igual a 3π sobre 2. Ah, acho que lembrei. Por quê? O que acontece? Não lembrei. Buguei. Peraí, professora. Desbuguei. Olha só, tem um 3 aqui, né? Bura. Então, eu fiz 360 divididos por 2, 180. Divididos por 4, 45, vezes 3, né? Quanto dá? Dá 90 graus, mas eu nem vou deixar desse jeito. Por quê? Porque é o seguinte, se é 45 vezes 3, é como se eu dividisse isso em 3 partes iguais. Então, seria 90 graus mais 45. Então, por quê? Eu quis descobrir, vou só pôr aqui na frente, que isso dá 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Quanto que dá isso? Para não desbugar, né? Para desbugar a cabeça. 125 graus. 45 mais 45 dá 90, 100, 110, 125. Beleza. Então, esse ângulozão, 125 graus. Tá. E agora? Agora, você vai ter que pensar o seguinte. 125 graus corresponde a este ângulo grandão. Este ângulo grandão é composto por um reto de 90 mais um pedacinho, né? Então, esse ângulo grandão é composto de 90 mais este outro ângulo aqui. Este outro ângulo aqui, que é o que está do outro lado do triângulo, eu vou chamar de ângulo alfa, tá bom? 90 mais alfa é 135. Quanto, então, que seria esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa seria 45 graus. Por que tudo isso, professora? Para mostrar que esse meu triângulo vermelho aqui, ele tem esse ângulo e esse ângulo vale quanto? 90 menos 35, 45 graus. Se esse ângulo vale 45, quanto vale esse ângulo aqui? 45 graus. Ou seja, são ângulos que têm lados iguais, dois lados iguais, né? Bom, agora eu consigo descobrir quanto vale BD. Como assim, professora? Por quê? Porque esse lado do triângulo, a minha hipotenusa, não é o raio da minha circunferência? É o raio. Quanto vale o raio? 2. Então, eu tenho esse triângulo aqui. Eu vou desenhar maior, que ficou pequenininho. Esse ângulo que tem o raio aqui como hipotenusa, que é 2, 90 graus, 45, 45. Certo? Esse é o meu triângulo. E agora, ele quer descobrir quanto vale esse lado x, né? Que é o lado BD. Agora, posso usar tanto seno quanto cosseno. Eu vou usar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Seno de alfa vai ser cateto oposto x pela hipotenusa 2, né? Ou seja, seno de alfa, que é seno de 45 graus, é quanto? É raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a x dividido por 2. Ou seja, x é igual a raiz de 2. Primeiro, resposta eu tenho que o lado BD é igual a raiz de 2. Professor, unidade de comprimento, né? Professora, eu podia só simplesmente assumir que BD é igual a CD e fazer isso aqui? Você tinha que provar primeiro que aquele ângulo era de 45 graus. Senão, eles não iam te dar o valor inteiro da questão. Certo? Opa, eu continuei falando sem a questão aqui do lado, né? Tá. Calcule a medida da área sombreada agora. A área sombreada, gente. Bom, como é que é a área? A área é πr ao quadrado, né? Ou seja, 2 ao quadrado, 4π também. Só que agora, unidades diárias. Se eu dividir por 4 partes, eu descubro que cada partezinha tem π unidades de área. E agora eu preciso descobrir quanto que tem esse tanto aqui. Esse tanto aqui tem um setor circular de 45 graus e a área do meu triângulo, que eu descobri aqui que é raiz de 2, se aqui é raiz de 2, aqui também é raiz de 2, né? A área do triângulo vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, base vezes altura,
dividido por 2. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2 dividido por 2 dá 1. Uma unidade de área. Então, eu sei que é esse ladozão aqui, mais o triângulo, agora mais o setor circular. Quanto que vale a área desse setor circular, se é de 45 graus? Nada mais é que π dividido por 2. Então, a área total vai ser π mais π dividido por 2 mais 1. Essa minha área total vai dar, se você fizer todas as continhas aqui, ó, multiplico por 2, dá 3 πs divididos por 2 mais 1 unidades de área. Certo? É isso. Ficou confuso, porque eu me dei uma bugada aqui, mas daí deu certo no final. Vamos para o próximo. Exercício de número 6. Um triângulo isósceles possui dois lados medindo 2 centímetros. Tem um triângulo lá, isósceles, né? 2 centímetros, 2 centímetros, ângulo θ entre eles. Calcule a área desse triângulo para θ igual a 45. Bicho, easy peasy, porque tem uma fórmula, que é lado vezes lado, né? Lado 1 vezes lado 2, vezes o seno entre eles, dividido por 2. Sim, tem essa fórmula. Então, vai ser, é sempre o lado vezes o lado, então 2 vezes 2, vezes o seno do ângulo entre eles, se ele falou que o seno é 45, dividido por 2, é isso aqui. Corta, corta, tchuc, tchuc, fica 2, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, corta, corta. A área, então, vai ser raiz de 2 centímetros quadrados, né? Porque a área, então, é quadrados. Esse era muito fácil, professora. É verdade. 7, estamos acabando. Ué, cadê o 7? Ah, tá. Tá lá pra cima. 7. João, vamos dar uma diminuída aqui para ficar tudo no mesmo aqui, ó. João e Maria costumavam namorar atravessando um caminho reto que passava pelo centro de um canteiro circular, cujo raio mede 5 metros. Então, eles caminhavam por esse canteiro e esse canteiro tem raio de 5 metros. Veja a figura. Então, tá. Canteiro, caminho do passeio, canteiro. Certo dia, após uma desavença que tiveram no ponto de partida P, saíram daqui. Partiram emburrados e, ao mesmo tempo, para o ponto de chegada C. Então, partiram de P, foram para C. Maria caminhou pelo diâmetro. Então, a Maria foi pelo caminho reto, certo? E o João andou ao longo do caminho que margeava o canteiro. Beleza. Cuidando para estar sempre à mesma altura de Maria. Isto é, de modo que entre eles ficasse uma linha reta, tá? Formada por Maria e João. Ficasse sempre perpendicular ao diâmetro do canteiro. Quando a medida do segmento PM, percorrida por Maria, caminho PM, ó, PM, for igual a 7,5 metros, o comprimento do arco que João percorreu será igual a... Vixe, vou desenhar. Desenhei. Maria tá andando, né? Então, aqui tá Maria. E aqui a distância entre João e Maria. Ele quer saber quanto vale esse comprimento de arco se Maria andou daqui a aqui 7,5 metros. Então, essa distância que Maria andou aqui, ó, essa distânciazinha é de 7,5 metros. Ou seja, um raio mais 2,5 metros, né? Ela andou um raio mais 2,5 metros. Bom, como que eu vou pensar esse negócio agora? Vamos fazer o comprimento, né? Vai ter que ser pelo comprimento. O comprimento total disso daqui é 2πr, né? 2π raio. Então, vai ser 2 vezes 5, 10, 10 πs. Então, 10π metros, né? Que é o comprimento da circunferência inteira. Bom, é a única coisa que eu sei. E agora, é a mesma saída que a gente tinha na questão anterior. Vou traçar um triângulo aqui, tá? Tem esse triângulozão aqui. E vou tentar descobrir quanto que vale as minhas coisas. Por quê? Porque aqui ele me deu que é 7,5, ou seja, esse triângulo ele vai ter lado 2,5 e aqui eu tenho um raio. E esse raio vale quanto? Vale 5. Então, na verdade, eu tenho um triângulo aqui que eu consigo fazer alguma coisa, né? Vou passar ele para fora aqui para vocês verem. É um triângulo, tá? Porque ele falou que essa distância é perpendicular, que tem hipotenusa 5 e lado 2,5. Agora, vamos tentar descobrir esse ângulo alfa aqui, ó,
que usa cateto adjacente? Cosseno. Cosseno de alfa é igual a 2,5 divididos por 5. Ou seja, o cosseno de alfa, que dá 2,5 divididos por 5, é meio. Olha o seu pensamento. Qual ângulo cujo cosseno é meio? Qual ângulo cujo cosseno é meio? 60. Ou seja, esse ângulo alfa é igual a 60 graus. Esse é o seu pensamento. Qual ângulo cujo cosseno é meio? Alfa é igual a 60 graus. Bom, agora ficou tranquilo. Como assim, professora? Porque se eu sei que alfa é 60, quanto vale esse ângulo aqui? 90 menos 60. Esse ângulo aqui vale 30 graus. Ou seja, o setorzão circular vai ser 90 graus mais 30 graus. Isso dá o setorzão circular ali, 9, 10, 11, 12, 120 graus. Agora, eu sei que 360 graus equivale a 10 πs. Quanto que vale 120 graus? Igual a x. Agora, você vai pensar da seguinte maneira. Daqui para cá, eu estou dividindo por quanto? 360. Para chegar de 360 a 120, pensa, 120 mais 120 dá 240. 240 mais 120 dá 360. Então, eu estou dividindo por 3. Ou seja, vai fazer a mesma coisa aqui. Meu x vai ser 10 πs divididos por 3, certo? Metros. Alternativa letra A. Suave, suave. Vamos para 8. 8. Parecia muito difícil, não é mesmo? Porém, não. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador. Beleza. E em pontos diametralmente opostos. Pontos diametralmente opostos. Vou desenhar uma esfera aqui, que é o nosso globo. Ó, uma imagem 3D para vocês, tá? Considerando o raio da Terra. Então, o raio da Terra tem 6.370 quilômetros. Beleza. Podemos afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora. Professora, isso é física? Pura matemática e física juntos. Descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente. Bom, se o raio da minha circunferência é 6.370, olha só. Esse aqui é o raio. Beleza? Agora eu vou olhar de cima aqui, ó. Vou olhar aqui, vou pôr um olho aqui, ó. Vou olhar aqui de cima. Se eu olhar aqui de cima, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. Uma circunferência que tem raio igual a 6.370. E ele está falando para mim que a distância sai daqui para cá, ó. Vem daqui, de Quito, chega em Singapura, ó. Quito, Singapura, diametralmente oposto. Ou seja, ele percorre todo esse caminho aqui, ó. Quanto que é esse caminho? Comprimento de circunferência, 6.370 vezes 2π, né? Raio que multiplica 2π, divididos por 2. Por quê? Porque é só a metade da circunferência, ou seja, 6.370π. Importante, ele falou aproximadamente. Eu vou substituir o meu π por 3. Por quê? Porque 3 é um bom número. Vou fazer 6.370. Ele quer só aproximadamente. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9. 10, 11. 3 vezes 6, 18, 19. Olha só. Então, o comprimento é 19.110 km. Agora, se ele viaja 800 km por hora, 800 quilômetros ele viaja em 1 hora, 1.910 quilômetros ele vai fazer em x horas. E x horas, então, vai ser igual a 19.110 divididos por 800. Isso aqui vai dar 25, qualquer coisa horas. Mas é o suficiente, porque tem a alternativa letra C de curralinho. E é nossa alternativa certa. Acabou! Muito obrigada. Qualquer dúvida, se ainda permanecer, principalmente naquele exercício da Federal, que eu me confundi, me perdoem, podem me chamar.
beleza? Muito obrigada, beijos, tchau, tchau.